Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. É mais um momento que o pastor Carlos tem aí para nós estarmos juntos, louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. É um prazer muito grande nós estamos aqui mais esta vez oh Deus de Israel, a programação, né? Hoje, nessa manhã, nós estaremos agora trazendo a aula dominical, amém? Então, nós iremos falar nessa aula dominical da lição 8, missionários fazedores de tendas, né? Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero estar te convidando aí para nós estarmos buscando ao Senhor através de todo esse trabalho que o Senhor tem colocado aí em nossas mãos. Em nome de Jesus, nós estaremos aí focando, né, nessa lição, colocando a nossa vida no altar e falando um pouco de Deus, amém? Então, dia 19 de novembro de 2022, ou melhor dizendo, 2023, querendo retroceder, né? Tá quase na hora de passar para 2024, a gente está querendo retroceder aqui. Missionários fazedores de tenda. Texto áudio diz assim: vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo estão nas mãos, me serviram. Atos capítulo 20, versículo 34. Verdade prática: é possível servir a Deus e aos outros por meio da sua profissão, onde quer que você vá? A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 18, versículos de 1 a 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e 12. Atos, capítulo 18, de 1 a 5, diz assim: depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudia tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ou melhor dizendo, Cláudio, né? Se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e necessiteis, aleluia, novamente o 12, que andeis honestamente para com o que estão de fora, e não necessiteis de alguma coisa, ou de coisa alguma. Amém? Glórias a Deus. Vamos à introdução. A introdução, ela diz assim, logo na sua introdução: é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Só existe apenas um modelo chamado missionário. Chamado missionário é vida profissional. Irreconciliáveis. A lição desta semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo, como alguém que ao mesmo tempo exerce uma profissão e anuncia o Evangelho de Cristo. De acordo com esse exemplo bíblico, vamos meditar a respeito dos fazedores de tenda, o que essa expressão quer dizer e até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem encontrar
para a glória de Deus. Primeiro, a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. A profissão do apóstolo Paulo. O texto de nossa leitura bíblica em classe, em Atos capítulo 18, versículo de 1 a 5, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missiológico de fazedor de tendas. A expressão é trazida com mais precisão por trabalhadores em couro, pois as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. No Novo Testamento, há um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. Devido ao edito do imperador romano Cláudio, 49 d.C., Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. Assim o apóstolo Paulo se encontrou com esse casal e passou a morar e a trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação aos outros. Atos capítulo 18, versículo 18, 19, 24 e 26, Romanos 16, 3 e 5. Como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial. A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Não por acaso, o apóstolo Paulo era fariseu e fora criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tendas, provavelmente uma profissão que aprendera na juventude, embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantara. O apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Em um de seus muitos comentários bíblicos, o teólogo pentecostal Meyer diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de aceitar a oferta das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo, pois seu objetivo era manter, ou melhor dizendo, seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesse financeiro. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 ao versículo 18. Outrossim, Priscila e Áquila constituem um caso interessante. Eles mostram que o profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda a obra missionária, pode fazê-lo valiosamente por determinado período, em momento específico, e assim eles podiam pregar na sinagoga ou em qualquer outro lugar onde alguém pudesse escutar a mensagem. Dessa forma, por meio de suas habilidades profissionais, podiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores. Assim, nós aprendemos um pouco mais, né? A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, seja bem-vindo, a minha diaconisa da Cira, amém? No ponto 3 diz aí, a ética financeira na atividade missionária de Paulo. O apóstolo Paulo porado ao cristianismo, ou melhor dizendo, incorporado ao cristianismo, os ministros receberam ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam uma norma legítima e correta aos olhos de Deus, e até mesmo recomendada nas Escrituras.
desde os tempos do Antigo Testamento, conforme 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12. Inclusive, mais tarde, o apóstolo Paulo reconheceu que não tinha, ou melhor dizendo, não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 13, Gálatas capítulo 6, versículo 6, privando-os do fruto que deviam abundar à conta de quem dá voluntariamente. No entanto, Paulo geralmente não aceitava ofertas em dinheiro enviadas pelas igrejas cristãs, e muito menos ainda as exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias lhes tivessem sido enviadas pelos crentes de Filipos, capítulo 4, versículo 10 e 12. A sinopse do texto 1 diz assim: o apóstolo Paulo relacionou a vida ministerial com a profissional. Auxílio de vida cristã, o ofício. Todo menino judeu aprendia um ofício e tentava ganhar a vida com ele. Paulo e Áquila haviam sido treinados para fabricar tendas, cortando e costurando os tecidos de lã de cabra, usados na confecção delas. As tendas eram usadas para alojar os soldados, sendo assim, podem ter sido vendidas para o exército romano. Como um profissional liberal, Paulo poderia ir aonde Deus o levasse, pois teria seu sustento garantido. A expressão fabricante de tendas também costumava ser utilizada para quem trabalhava com couro. Paulo disse aos judeus que havia feito tudo o que podia por eles. No segundo ponto aqui, nós vamos falar de missionários fazedores de tendas. Fazedores de tenda. Fazer tendas não é uma ideia nova. É tão antiga quanto as Escrituras, conforme estudamos em Atos capítulo 18, assim no contexto de missões. A expressão fazedores de tendas tem a ver com discípulos de Jesus, chamados e comissionados pela igreja para usarem dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. São profissionais de negócios em missões que operam em regiões de grande antagonismo. A mensagem cristã, segundo os missiólogos, por muitos anos, o entendimento e a forma de fazer missões consistiam na prática de abandonar a vida secular, trabalhos profissionais, estudos, para se dedicar integralmente à obra missionária. Hoje o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional, empreendedor e realizar obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. A força missionária no mundo. Missões se tornaram um movimento global que começou com que começou com a ação do nosso Senhor Deus para a sua graça, para reconciliar o mundo consigo mesmo, conforme está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. E ele conta conosco para continuar com essa missão. Nesse sentido, a maior força missionária cristã do mundo é formada por profissionais empreendedores e estudantes que se movem entre cultura para servir a Cristo através das suas vidas e trabalhos. Vimos esse princípio bíblico em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20 e 22,
Quando o apóstolo Paulo alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando-se com eles a fim de contextualizar o evangelho. Assim, a maioria dos grupos de povos não alcançados ou menos alcançados vivem em nações que são fechadas aos missionários tradicionais. Já profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesses mesmos países cristãos com diferentes habilidades ou ofícios, negócios e profissões. Têm acesso a lugares onde os tradicionais missionários, plantadores de igreja e evangelistas não têm. O preparo dos fazedores de tendas, como os outros missionários, os fazedores de tenda devem se preparar plenamente para se tornarem os ministros transculturais mais eficientes que puderem. Aqui é muito oportuna a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, em que a boa instrução é necessária a todo bom obreiro da causa do mestre. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. Nesse aspecto há um crescimento significativo de profissões missionárias ou fazedores de tenda, chamado para missões. São homens e mulheres treinados para instituições missionárias com experiência reconhecida para que eles usem suas profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países fechados para o trabalho de um missionário tradicional. Amém? Sinopse do texto 2, fazedores de tendas, é uma expressão missiológica que se refere às profissões que fazem missões. Vocação e profissão e missões. Deus é quem chama, muitas são as oportunidades de nos envolvermos com os trabalhos em nossas igrejas locais, grupos evangelísticos de grandes impactos, evangelizações missionárias relevantes no contexto nacional e até em outros países. Todavia, é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou não, aleluia, a aptidão para executar um determinado ofício. Nesse caso, é Deus quem capacita, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. É Ele quem gera em nós um envolvimento com as causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades que fazem sentido, inclusive na realização pessoal. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 ao versículo 19. Exercendo a vocação quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, e que encontramos nosso propósito de vida. A vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Ele mesmo é quem nos dá condições para realizarmos tais tarefas por meio dos nossos dons e virtudes, tornando-nos parte integrante de seus planos para sua honra e glória. Não por acaso o apóstolo Paulo foi um grande homem de fé, obediente, comprometido com o chamado que teve para a salvação
e para anunciar a boa notícia aos outros povos. Ele compreendeu que a mensagem e a vida dos judeus eram para ser experimentadas por cada cristão, igualmente anunciadas aos outros com todo comprometimento. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11 ao 14. Assim o apóstolo Paulo exercia a sua vocação, anunciando sobre os judeus o testemunho do evangelho por onde Deus o enviara. Minha profissão, meu campo missionário. Somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos, sendo o objetivo principal da vida glorificar o nome de Deus, Deus e Pai, fora e dentro da igreja. Tudo o que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Por isso podemos exercer uma atividade missionária em nossa área profissional. A verdade é que a sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa da evangelização, seja por meio de um negócio próprio, ou seja, servindo em outras corporações. Portanto, no campo missionário, há lugar para todos, quer os missionários tradicionais, que vivem integralmente para plantar igrejas, quer profissionais que conjugaram suas habilidades com a obra missionária. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23, sinopse do texto 3, Deus chama profissionais para fazerem de suas profissões um campo missionário. Auxílio de vida cristã. A importância do trabalho na perspectiva cristã. Há mais coisas em um viver cristão do que simplesmente amar os outros. Devemos ser responsáveis em todas as áreas da vida. Alguns dos cristãos tessalonicenses haviam adotado uma vida ociosa, dependente da doação dos outros. Alguns gregos tratavam o trabalho manual com desprezo. Por essa razão, o apóstolo Paulo admoestou os tessalonicenses a trabalharem arduamente e a viverem tranquilamente. Você não pode ser eficiente ao compartilhar a sua fé com os outros se estes não lhes respeitarem, seja qual for a sua atividade profissional. Desempenha fielmente e seja uma força positiva na sociedade. Algumas pessoas na igreja de Tessalônicas estavam propagando um falso ensino de que o Cristo retornaria a qualquer momento. As pessoas deveriam deixar as suas responsabilidades, abandonar o trabalho, mas Paulo disse que deveriam ser responsáveis e retornar imediatamente ao trabalho. Assim, o apóstolo Paulo instrui aos irmãos de Tessalônica. A conclusão diz assim: Deus está chamando cada um de vocês, profissionais, para que levem a mensagem da salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta. Nem todos os que se sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local.
na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras, uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como como levar outros a Cristo e discipulá-los. Amém? Diz aí, revisando o conteúdo, como podemos traduzir com mais precisão a expressão fazedor de tenda. A expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro. Para as tendas eram feitas com pelos e couros de cabra. Com o que a expressão fazedores de tendas tem a ver com no contexto de missões? A expressão fazedores de tenda tem a ver com os discípulos de Jesus, chamados e comissionados pela igreja para usarem os dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. São profissionais de negócios em missões que operam em grandes regiões e antagonismo à mensagem cristã. 3. A maior força cristã missionária do mundo é formado por quem? A maior força missionária cristã do mundo é formada por profissionais, empreendedores e estudantes que se movem entre cultura para servir a Cristo através de suas vidas e trabalhos. Também aqui o 4. Segundo a lição, quando encontramos o nosso propósito de vida, quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que encontramos nosso propósito de vida. O que a nossa profissão pode ser? A nossa profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do Evangelho, seja por meio de um negócio próprio ou servindo em outras corporações. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus pela vida, Senhor Deus, dos meus amados irmãos e irmãs, que têm, Senhor Deus, se dedicado ao Senhor, ó Pai, através de suas profissões, através do seu grande amor, através do seu grande poder. Que o Senhor visita-os, ó Pai, guarda, Senhor Deus, protege, e que venhamos, ó Pai, fazer missões segundo o teu querer e o teu efetuar. Guarda, Senhor Deus, os nossos amados irmãos no campo missionário. Ó Deus, seja com eles, ó Pai, seja, Senhor Deus, também, Senhor Deus, com aqueles, ó Pai, que são voluntários, ó Pai, a tua obra, Pai, te servindo, ó Pai, investindo na tua obra. Então, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor, nos ajudando, fortalecendo, que sejamos uma bênção nas tuas mãos, na data desse dia, em nome de Jesus. Abençoe todo o teu povo, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos que esperam a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Quero fazer bem-vinda também a minha amada irmã, ou melhor dizendo, né? Não é amada irmã, é amado irmão, né? Edinaldo Marques, que Deus esteja te abençoando, protegendo, guardando toda a sua família, em nome de Jesus.
Fica todos na paz até às 19 horas, quando nós estaremos juntos novamente. E você será verdadeiramente o meu convidado especial aí nesta noite, em nome de Jesus. Fica com Deus.